Result. Cara, quando eu conheci a empresa, assim, eu achei fascinante a ideia de contabilidade sem papel. Fora toda a história do Grupo Result, que a gente vai chegar lá ainda. Mas eu queria que você contasse um pouco mais sobre sua formação, como é que foi até chegar lá em ser empresário contábil. Porque, assim, a gente tem um ponto inicial na carreira, né? Sim. Conta aí pro pessoal um pouquinho do seu ponto inicial até você chegar nessa parte de ser empresário contábil. Bem, eu digo que eu comecei a trabalhar antes, né, de começar na faculdade. Então, eu conhecia a contabilidade, eu comecei a trabalhar na contabilidade antes mesmo de entrar na faculdade. E aí eu fiz o processo muitas vezes inverso, né? A maioria das pessoas, elas entram numa faculdade, entram em algum curso, e aí depois elas começam a trabalhar na área, e aí muitas delas, né, se identifica que depois de terminar a faculdade, que não era aquilo que queria, ou acaba se encontrando em uma outra área. Comigo foi o contrário. Então, eu comecei a trabalhar em 2007 e 2008, então há um bom tempo já, em uma indústria, né, uma indústria alimentícia, e eu fazia o compras, né? Eu cuidava da parte de entrada de mercadorias. E num belo dia, numa bela situação lá, a pessoa que fazia a parte contábil da empresa, que mandava, eu comprava, a pessoa tinha que fazer a parte fiscal, né, a parametrização dentro do sistema para ir para contas a pagar e contas a receber. Essa pessoa, ela pediu conta, ela pediu para sair e aquele trabalho acabava ficando um gargalo, né? Acabava ficando acumulado. E aí, quando ficava acumulado, acabou que, olha, então, já que você já faz o lançamento de compra, já faz o pedido de compra, ensinaram mais uma perninha para mim ali, e aí é onde eu fui para eu mesmo fazer o lançamento contábil para ir para o contas a pagar, né? Para alimentar o contas a pagar do RP completo. E aí eu vi, nossa, que negócio interessante, gostei desse negócio de contabilidade. E aí eu fui conversar, eu comecei a ter mais contato com a contadora da empresa na época, que era uma contadora externa, mas ela vinha presencialmente na empresa naquela época. Então eu comecei a ter mais contato, conversar, entender como que funcionava, né? E aí eu falei, olha, gostei desse negócio. E aí, naquela época ainda nem tinha muita faculdade que começava no meio do ano, então eu tive que esperar virar o ano de 2008, acabou o ano de 2008 inteiro, para eu pegar e começar a faculdade em janeiro de 2009. Então, eu comecei a faculdade, eu já estava trabalhando há um ano e meio indiretamente com a contabilidade. Então, assim, a contabilidade, não foi eu que escolhi a contabilidade, meio que a contabilidade que me escolheu. E aí eu tive a oportunidade de começar a entrar na faculdade. Mas é de fato, né? Quando a gente entra na faculdade, eu jamais imaginava empreender no ramo da contabilidade. Mas os 4 anos da faculdade, os 4 anos eu tive oportunidades diferentes de trabalhar com contabilidade. Então, ali foi só o pontapé, porque dali em diante eu tive a oportunidade de estagiar em numa empresa, um comércio de materiais elétricos, bem na época que tinha uma mudança de legislação bem grande, né, que foi a substituição tributária do ICMS, que é uma coisa muito técnica, né? E então eu tive que, não tinha Google naquela época, tudo era bem mais difícil, e aí eu tive que aprender na raça. Mas aí eu tive oportunidade de trabalhar em 4 anos de faculdade, eu trabalhei em 4 lugares diferentes, sempre como CLT, sempre, né, ou estagiário ou CLT, sempre sendo um colaborador. E aí terminei a faculdade, eu me formei em dezembro de 2012. A prova, a exigência da prova do CRC, ela começou em 2011, ou seja, no ano anterior a eu me formar, que começou a ser obrigatório. E aí eu já fui logo de cara, já tendo que fazer a prova para conseguir a aprovação no CRC. E aí eu fiz, ainda no último semestre da faculdade, eu fiz a prova para testar, e ainda assim era 25 acertos, eu fiz 24. E logo em seguida, depois que eu terminei em janeiro de 2000, em dezembro de 2012, a primeira prova de 2013, eu já consegui a aprovação necessária. Então, eu fiquei basicamente, o último ano da faculdade, a gente acaba fazendo de teste, né? E aí, eu acabei passando na prova já no primeiro semestre, na primeira prova. E
Hoje, né, essa prova de habilitação do CRC, ela está com uma média de 20% apenas de êxito, né? Então, a cada 100 pessoas que se inscrevem, terminam a faculdade, se inscrevem para fazer a prova, acabam pegando e apenas 20 acabam passando, né, para ser realmente um contador. Então, já existe essa diferença entre o bacharel em ciências contábeis, que é aquele que termina a faculdade, e o contador. O contador é, de fato, quem passa na prova do CRC e pode tirar a sua habilitação, né, sua carteira de profissional, para poder exercer a profissão. Mas aí de 2012, né, de 2013 para cá, foi onde eu tive a oportunidade de entrar num grande escritório aqui de contabilidade, que eu falo para todo mundo que faz parte da minha história, e ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de como que era aí a contabilidade como business, né, como negócio. Foi aonde, no final de 2015, aonde eu anunciei meu desejo, né, de poder fazer alguma coisa a mais, de poder executar alguma coisa a mais, e não houve outra oportunidade, outra necessidade, né, a não ser falar assim, olha, então podemos findar, né, nosso contrato aqui, posso empreender, posso abrir meu escritório? Daí, assim, pode, né, tipo assim, então, né, vai, né, e de 2015 para cá, a gente tem só conseguido mesmo um crescimento exponencial, ainda com bastantes indicações, referências, um bom trabalho, né, vai indicando sempre um outro cliente. Então, eu digo que, assim, a contabilidade que escolheu, não foi eu que escolhi a contabilidade, foi meio que de supetão, e empreender empreender, né, usar a contabilidade como um empreendimento, né, como business, como negócio, também não foi eu quem escolhi. Eu fui meio que impulsionado. E aí é onde eu acho que está o grande diferencial e porque realmente as coisas deram tão certas, né? Porque quando você quer muito alguma coisa, você acaba ficando meio cego. E quando você não tem essas pretensões, as coisas vão acontecendo, significa realmente que é para ser, né? Que é alguma coisa tem. E foi isso. Tanto a contabilidade me escolheu como lá atrás como estudante, depois como para virar um empresário contábil também. Eu nunca sonhei, nunca almejei isso e as coisas foram tomando essa forma, essa proporção. E, Eduardo, como é que é essa transição, cara? Porque, assim, concordemos que, assim, passar de CLT para ser um empresário é uma escalada um pouco complicada, assim, não é nada muito fácil. Como é que é essa transição, cara, de CPJ para de ser CLT para CPJ? Acho que você usa até um termo muito bacana que é o pejotização. Eu não sei se Sim. Nesse caso não se enquadra o termo pejotização, porque o termo pejotização a gente usa muito para quando você tem uma situação que é aquele funcionário PJ, um médico, um arquiteto, alguns trabalhos que convenciona-se, né, que é mais barato e mais vantajoso para ambas as partes. Vou te contratar como prestador de serviço do que te contratar como CLT. No meu caso, não se enquadrava numa pejotização, porque de fato eu fui para empreender. Eu fui não para ser um funcionário PJ de uma única empresa, mas eu fui para eu gerar empregos, né? Então, o que acontece é que muitas das pessoas elas empreendem também, né, por necessidade. Elas são mandadas embora e não conseguem uma recolocação no mercado de trabalho, e aí acaba empreendendo por necessidade. Ou realmente tem alguma vontade, tem algum sonho, mas não tem um planejamento, não tem uma preparação. Então, sair do CLT, que você tem todas as estabilidades possíveis, né, que a CLT te garante, e você sair de uma empresa já estabilizada, então, isso de qualquer área, né? Então, estou falando de contabilidade, mas você pode ser um balconista de uma lanchonete, um chapeiro, e vai sair para abrir o seu próprio carrinho de cachorro-quente. A analogia é a mesma, tá? E você sair daquilo que é certo para um duvidoso, de fato, ou você tem muita fé ou pouco juízo, né? E eu acho que eu tinha os dois. Meu Deus, que bom. Entendeu? Aí no caso eu tinha os dois. Eu falo para todo mundo que o que eu precisei apenas para eu começar a empreender foi ter fé.
Só que a Bíblia diz que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então eu não tinha nada. Né? Eu tinha apenas fé, mas a fé nem vem de mim, né? Aham. A fé vem de Deus, então pronto. Então, na verdade, eu não tinha nada. E aí foi onde Deus foi colocando tudo. Mas sair de CLT para empreender é um passo necessário. Eu vi uma vez um vídeo do João Kepler, que é um grande investidor anjo de startups, né? Ele fala da teoria das duas canoas. Imagina que você está descendo um rio e você está de pé e um pé direito está em uma canoa e o pé esquerdo está na outra canoa. Você consegue imaginar aí na sua mente essa situação. E aí, conforme vai descendo essa corredeira, né, essa corredeza, automaticamente, naturalmente, você vai entender que ela vai se abrindo, porque, né, quando você está andando, está de pé em cima de duas canoas, imagina, né? E ele coloca que um pé é o empreendedorismo e o outro pé é é o CLT, a estabilidade. E aí, conforme a vida sua vai andando, essas canoas vão se afastando. E uma hora ou outra, você é obrigado a escolher em qual canoa você vai entrar. Se você entrar, se você escolher uma canoa cedo demais, você não sabe exatamente para onde a outra está indo. Se você entrar tarde demais, você demorar tarde demais, você acaba caindo no meio e afogando. Você fica sem nenhuma, sem nem outra. E aí é onde ele faz a analogia, né? Se você entrar cedo demais em uma, significa que você não está ainda preparado, você ainda não fez ainda o seu caixa, você ainda não se preparou, né? E se você entrar tarde demais, é quando você está empreendendo, mas você é CLT. E aí você começa a deixar o empreendedorismo que você está aí, você começa a achar que você pode chutar o pau da barraca, chutar o emprego que você está, que você já consegue se sustentar empreendendo. E aí é onde você se dá mal, que daí você se afoga. Mas de fato, essa analogia das duas canoas, ela é real. E eu tive uma situação que lá no comecinho, em 2016 ou 2017, eu precisei voltar a procurar emprego, mesmo empreendendo. Já tinha ali Sério? meus 10, 15 clientes. E eu consegui. E eu consegui. E eu consegui. Inteligente. E eu consegui, se eu te falar que eu consegui por um salário até maior do que eu tinha lá na onde eu era CLT antes. Então, assim, eu era CLT, tinha um salário bom, eu tinha uma estabilidade financeira, eu saí para empreender, tinha meia dúzia de clientes, essa meia dúzia se tornou em 20, mais ou menos, né? Mas ainda assim, não se comparava financeiramente ao que eu tinha lá. E aí, é onde eu peguei e procurei emprego e rapidamente consegui, eu tinha um currículo bom, eu como CLT, né, eu sempre investi muito em estudo, então tinha uma boa graduação, uma pós-graduação, tinha uma boa experiência e consegui. Mas eu estava lá trabalhando e a minha cabeça ficava nos meus meia dúzia de clientinhos que eu tinha lá. E aí foi aonde não aguentei ficar 45 dias, o primeiro período de experiência, deu 30 dias, eu já pedi para sair e voltei para o empreendedorismo com 20 clientes lá, onde eu fazia tudo. Eu escriturava nota, eu atendia o cliente, eu ia para a prefeitura, porque antes tudo era muito mais presencial do que é hoje. Eu ia para a junta comercial, eu ia fazer a prospecção, eu fazia tudo. À noite eu chegava e continuava trabalhando. E foi o que, graças a Deus, eu realmente... Aí eu entrei de vez na canoa do empreendedorismo. E aí, olha, isso tem que dar certo, porque na época eu não tinha filho ainda, mas eu já era casado, eu já tinha já tinha contas altas, né? Ou seja, já tinha um apartamento financiado, um veículo financiado. Então, assim, eu sempre já tive responsabilidades financeiras, né? E putz, isso tem que virar, isso tem que dar bom, porque Tá certo. senão, né, tem que dar certo. O plano A é fazer dar certo, o plano B é fazer o plano A dar certo. Que Entendeu? bacana, cara. E assim, quem vai ser CEO de uma empresa não tem tempo para fazer o trabalho da empresa em si, entendeu? Não quer dizer que ele não saiba, mas quer dizer que ele tem que colocar pessoas que façam para ele de uma maneira Exato. excelente. Então, assim, conta pra gente assim, mais ou menos como é que foi essa transição. Bem, eu posso dizer que eu sou já de uma nova geração de contadores, né? Era, né, o estereótipo de um contador antigamente? Geralmente, um senhorzinho, grisalho, de óculinho, muitas vezes, antigamente, ainda com um lapinho aqui
atrás da orelha, muitas vezes gordinho, barrigudinho, sentado atrás de uma cadeira. Essa era o estereótipo, né, de um contador antigamente. Eu posso dizer que eu sou já de uma nova geração. Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar numa empresa de software. Então, eu trabalhando numa empresa de software, eu era analista de testes. Eu era responsável por testar um software contábil. Então, isso me abriu muito a mente para ter um pensamento sistêmico. E desde que eu trabalhava nessa empresa, a gente já falava, né, internamente que os clientes da contabilidade, os melhores clientes usavam 50% do que o software podia oferecer. O restante, eles ainda eram manual e ainda eram dependentes de controles externos, planilhas e tudo mais. Então, antes de eu ir para o escritório de contabilidade, eu já ouvia qual que era, as empresas de tecnologia já sempre tem que estar à frente, né, do mercado, e eles falavam que os melhores usavam 50% apenas daquilo que o sistema podia oferecer. Então, eu já comecei num modelo onde, para mim, a tecnologia era imprescindível. Então, se os melhores usavam 50%, e eu era analista de teste, eu que testava, eu era responsável por testar o programa antes de sair as atualizações para milhões de outros escritórios de contabilidade. Então, assim, então, pera lá. Se eu, então, abrir o meu escritório e eu for tecnológico, se eu investir realmente em automação, se eu usar sempre mais do que 50%, eu já estou na frente dos demais concorrentes. Sim. Então, com isso, eu já abri o meu escritório já tendo uma diferencial. Para você ter uma ideia, lá em 2015, eu já abri o escritório já com o conceito de 2 telas no computador. Certo. E para quê? Para que não houvesse a necessidade de ter impressão, né? Para não gastar papel. E também para produtividade. Não, e também para produtividade, porque o colaborador tem um extrato numa tela e o sistema contábil na outra. E dali mesmo ele já vai digitando e pronto. Né? Ele não precisa ficar papel, imprimindo, rabiscando. Eu já, desde o meu primeiro computador, eu já comprava a placa, que na época nem tinha placa, né, dedicada do jeito que é hoje. Você, para ter um computador com 2 telas lá em 2015, você tinha que comprar uma placa, abrir o computador, plugar aquela placa ali, ou seja, era muito mais caro. Mas eu já concebi o escritório já com 2 telas. E eu me lembro, até hoje, que quando eu comecei a ter a necessidade de contratação de funcionários, eu abri o processo seletivo e a pessoa, vamos trabalhar. A pessoa chegava e falava assim, você já trabalhou com 2 telas? Não. Lá no escritório que eu trabalhava era de tubão ainda, era aqueles que 2015 nem era mais, já tinha LCD, né? E não, o escritório que eu trabalhava era tubão ainda. Era uma tela só de tubo. Eu disse, não, então, você pode fazer. Aí eu tinha que ensinar a pessoa, e aí hoje, se você falar vou trabalhar com uma tela só, o colaborador até nem sabe, fica até bem perdido, porque tá acostumado. Eu fico perdido. Se colocar uma tela só para mim, acabou. E assim, eu cheguei lá também um pouco perdido para usar as 2 telas, mas, cara, depois que você aprende a usar, você nunca mais consegue parar de usar. Eu tinha relatos de colaboradores que falavam assim, cara, Eduardo, eu tive que comprar uma tela para minha casa, para o meu notebook particular, porque eu já acostumei tanto a usar 2 telas que uma tela para mim só eu acho que não consigo nem fazer estudar para faculdade ou fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, compraram telas para usar para particular por causa do escritório. Então, lá em 2015, isso era um grande diferencial. O cara chegava para mim lá, estava acostumado a trabalhar com... Dificilmente você pegava alguém que vinha de outro escritório com 2 telas. E até hoje, 2024, eu me deparo com gente que 2 telas ainda é novidade. Uhum. Puxa, uma delas está aqui. Exatamente. Mas é novidade. Mas daí se perguntar, essa questão de descentralização veio por causa disso, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em fábrica, né, de software, né, uma software house, e aí fiz todo esse treinamento. Então, assim, eu já tinha um pensamento à frente da minha época, mesmo em 2015. E a tecnologia que nós temos hoje, em 2024, nem se compara à que tinha em 2015.
E ainda assim, antigamente, lá em 2015, você ter uma leitora para você bipar a nota fiscal, para você não precisar digitar, já era uma super tecnologia. Hoje em dia, você tem software que captura direto no retaguarda do Cefaz, o analista não precisa nem colocar a mão em Danf para escriturar uma nota fiscal. Então, eu já pensava diferente à frente do meu tempo lá em 2015. E foi isso que ajudou eu pegar e descentralizar a empresa. Porque eu tinha que fechar o contrato, eu tinha que fazer o contas a pagar, o contas a receber. Então, a última coisa que eu queria fazer era o operacional. Então, embora eu saiba, eu falo para todo mundo. A última vez que eu fechei uma folha de pagamentos, não existia e-social. Então, sim, a gente precisa se atualizar, mas não é você que vai ter que colocar a barriga no balcão o resto da vida. O Steve Jobs, ele não ficava nas lojinhas lá vendendo iPhone. E a Apple não deixou de vender iPhone depois que ele morreu. Então, assim, é construir realmente uma empresa autogerenciável, uma empresa que vai funcionar sem você. Porque senão o empresário nunca vai tirar férias. O empresário nunca vai poder se dar ao luxo de ficar doente, de poder tirar emendar um feriado. Isso qualquer negócio, né? Eu falo de contador, de contabilidade, que é o meu negócio, mas imagina você ser dono de uma casa de material de construção e só você conhecer como que vende os produtos. Então você fica dependente, você construiria, se você faz um negócio que depende 100% de você e unicamente, exclusivamente de você, você acaba construindo um autoemprego e não uma Vira um empresa. escravo do trabalho. Você vira seu próprio CLT. Só que sem direito nenhum, né? Exatamente, sem direito Mas nenhum. assim, só que você, na verdade, você constrói um autoemprego. Então você deixa de trabalhar para os outros para você trabalhar para você mesmo. E aí isso acaba não sendo escalável, tá? Escalabilidade é a palavra certa. Então você não consegue crescer, você não consegue evoluir. Isso é prejudicial, porque senão você não gera emprego, você não gera oportunidade de crescimento para outras pessoas. Então, se você tem capacidade de ganhar dinheiro para você e para o outro, então faça isso. É o que eu sempre falo para as pessoas quando eu tenho a oportunidade. Você é muito bom naquilo que você faz. Então, olha, gera emprego. Que daí você vai poder continuar sendo ainda melhor.